A força que vem da esperança divina, Pastor Antônio Júnior. Você já passou por um momento difícil, daqueles que parecem não ter saída? Um problema no trabalho, uma doença na família, uma conta que não fecha, ou até mesmo uma tristeza que não passa. Nessas horas, é comum a gente se sentir fraco, sem forças para seguir em frente. Mas o Pastor Antônio Júnior ensina que existe uma fonte de energia que não acaba, a esperança divina. Não é um otimismo vazio nem uma fé cega. É a certeza de que mesmo quando tudo parece ruim, Deus está no controle e pode transformar a nossa história. Esse tema é importante porque no dia a dia, a gente enfrenta muitas batalhas. Às vezes, a gente até desanima. Mas a esperança em Deus nos dá coragem para continuar. Não é como quando a gente torce por um time e fica na dúvida se vai ganhar. É diferente, é saber que no final, Deus não nos abandona. Vamos entender melhor como isso funciona na prática. O que é a esperança divina? Esperança divina não é o mesmo que desejar algo e ficar na expectativa. Não é como quando a gente diz, espero que chova amanhã, ou espero passar no concurso. Esses são desejos comuns, que dependem de muitas coisas fora do nosso controle. Já a esperança em Deus é uma confiança firme baseada em quem Ele é e no que Ele já fez. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte, e você não sabe nadar. Se alguém jogar uma boia para você, você vai agarrar com todas as forças, certo? Porque você confia que aquela boia pode te salvar. A esperança divina é assim, Deus é a nossa boia. Ele não promete que a tempestade vai passar agora, mas garante que não vamos afundar. Na Bíblia, em Hebreus 6:19, diz que a esperança é como uma âncora da alma. Você já viu como uma âncora funciona? Ela segura o barco no lugar, mesmo com o mar agitado. Assim é a esperança em Deus. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor está balançando. 2. Como a esperança divina nos dá força? A gente pode até pensar, mas como uma esperança pode me dar força? A resposta está no que acontece dentro da gente quando a gente confia em Deus. Vamos ver alguns exemplos práticos. Ela nos ajuda a enxergar além do problema. Quando a gente só olha para o problema, ele parece gigante. É como quando você está doente e fica só pensando na dor, tudo fica pior. Mas a esperança divina nos faz ver além. Por exemplo, uma mãe que tem um filho doente pode ficar desesperada se só pensar na doença. Mas quando ela confia que Deus pode curar, ela encontra forças para cuidar do filho com amor, mesmo cansada. Um homem que perdeu o emprego pode se sentir um fracasso. Mas se ele acredita que Deus tem um plano, ele vai atrás de novas oportunidades sem desanimar. Não é que os problemas desaparecem, mas a gente ganha uma visão maior e não deixa o desespero tomar conta. Ela nos dá paciência para esperar. Às vezes a gente quer que tudo se resolva já, mas Deus não trabalha no nosso tempo, e sim no tempo certo. A esperança divina nos ensina a esperar sem perder a fé. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não fica cavando todo dia para ver se nasceu. Ele rega, cuida e espera. Assim é a vida com Deus. A gente faz a nossa parte e confia que Ele vai fazer a dele. Um casal que quer ter um filho e não consegue pode ficar ansioso. Mas se eles confiam em Deus, eles não desistem. Eles oram, buscam tratamento e esperam com fé. Um estudante que reprova em uma prova pode pensar que nunca vai passar. Mas se ele acredita que Deus pode abrir portas, ele estuda de novo e tenta outra vez, sem desistir. A esperança não é passividade. É agir com confiança, sabendo que Deus está no controle. Ela nos enche de coragem para enfrentar medos. O medo paralisa. A esperança nos move. Quando a gente confia em Deus, a gente encontra coragem para fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Uma pessoa com ansiedade pode ter medo de sair de casa, mas quando ela ora e confia que Deus está com ela, aos poucos consegue dar um passo de cada vez. Alguém que tem medo de falhar pode evitar novos desafios, mas quando entende que Deus não nos abandona, ela arrisca mesmo com medo. A Bíblia conta a história de Davi e Golias, 1 Samuel 17. Todos tinham medo do gigante, mas Davi confiou em Deus e venceu. Não foi porque ele era mais forte, mas porque sua esperança estava no Senhor. Ela nos traz paz no meio da luta. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco. Quando a gente confia nele, o coração fica mais leve, mesmo nas dificuldades. Uma família que passa por uma crise financeira pode brigar muito por causa do estresse. Mas se eles oram juntos e confiam em Deus, conseguem se apoiar em vez de se afastar. Uma pessoa que sofre com solidão pode se sentir abandonada. Mas quando ela lembra que Deus nunca a deixa, ela encontra consolo.
Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. João 14:27. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus na nossa vida. 3. Como cultivar essa esperança no dia a dia? Não adianta só saber que a esperança divina existe. A gente precisa praticar essa confiança todos os dias. O pastor Antônio Júnior sempre ensina que a fé é como um músculo. Se a gente não exercita, ela enfraquece. Vamos ver como fazer isso. A. Orando com sinceridade. Orar não é só repetir palavras bonitas. É conversar com Deus como um amigo. Falar dos medos, das dúvidas, das alegrias. Quando a gente ora, a gente reconhece que precisa dele. Exemplo, se você está com medo de uma cirurgia, em vez de só dizer Deus, me cura, você pode falar, Senhor, estou com medo, mas confio em ti. Me dá paz e força para passar por isso. Dica, anote suas orações e quando Deus responder, anote também. Assim, você vê como ele age na sua vida e sua fé cresce. B. Lendo a Bíblia para se fortalecer. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que passaram por dificuldades e venceram com a ajuda de Deus. Quando a gente lê, a gente se lembra que não estamos sozinhos. Exemplo, se você está desanimado, leia sobre Jó, livro de Jó. Ele perdeu tudo, mas não desistiu de confiar em Deus. No final, Deus o abençoou mais do que antes. Dica, comece com os Salmos. O Salmo 23, por exemplo, diz, mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo, porque tu estás comigo. Isso é esperança. C. Lembrando das vitórias do passado. Quando a gente esquece o que Deus já fez, a gente duvida do que Ele pode fazer. Por isso, é importante recordar as bênçãos. Exemplo, se você já passou por uma doença e sarou, lembre-se disso quando enfrentar um novo problema de saúde. Se Deus te ajudou antes, pode ajudar de novo. Dica, faça uma lista das coisas que Deus já fez por você. Pode ser desde uma cura até um emprego que apareceu na hora certa. Quando a dúvida vier, leia essa lista. D. Andando com pessoas que também têm esperança. A gente se torna parecido com quem a gente anda. Se a gente fica só com pessoas negativas, a gente também fica assim. Mas se a gente convive com quem confia em Deus, a nossa fé cresce. Exemplo, se você está desanimado, procure uma igreja ou um grupo de oração. Ver pessoas que superaram problemas com fé vai te encorajar. Dica, evite conversas que só falam de derrota. Busque amigos que falem de soluções e de confiança em Deus. E agindo mesmo com medo. A esperança não tira o medo, mas nos faz agir apesar dele. Deus não promete que a gente não vai sentir medo, mas que Ele vai estar conosco. Exemplo, se você tem medo de falar em público, mas sabe que Deus te chamou para isso, faça um passo de cada vez. Comece falando para poucas pessoas, depois para mais. Dica, quando o medo vier, ore, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou porque confio em Ti. 4. O que não é esperança divina? Às vezes, a gente confunde esperança com outras coisas. Vamos ver o que não é esperança divina. Não é positivismo forçado. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Deus não quer que a gente negue a dor, mas que confiemos nele mesmo na dor. Não é preguiça espiritual. Não é ficar parado esperando Deus fazer tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, orar, trabalhar, buscar soluções. Não é garantia de que tudo vai sair como a gente quer. Deus não é um gênio da lâmpada. Às vezes, Ele tem um plano melhor do que o nosso. Não é só para supercrentes, qualquer pessoa, mesmo com dúvidas, pode ter esperança. Deus não exige perfeição, só um coração disposto a confiar. 5. Histórias reais de esperança divina. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos de pessoas que encontraram força na esperança. A mulher que não desistiu de ter um filho. Uma mulher casada há anos não conseguia engravidar. Ela e o marido oravam, mas nada acontecia. Um dia, ela leu a história de Ana, um Samuel 1, que também era estéril e orou com fé. Ela decidiu não desistir. Depois de mais alguns anos, ela engravidou. Hoje ela diz, se eu tivesse desistido, não teria conhecido a bênção que Deus preparou. B. O homem que perdeu tudo, mas reconstruiu. Um empresário ficou endividado e perdeu a empresa. Ele pensou em desistir, mas um amigo lhe disse, Deus não te abandonou. Começa de novo. Ele começou a trabalhar como vendedor, economizou, e anos depois abriu um negócio maior do que o primeiro. Ele aprendeu que Deus restaura. C. O jovem que venceu a depressão. Um rapaz de 20 anos entrou em depressão depois de uma decepção amorosa. Ele não via saída, mas um pastor lhe falou sobre a esperança em Deus. Ele começou a orar, a ler a Bíblia e a frequentar um grupo de apoio. Não foi rápido, mas ele recuperou a alegria. Hoje ele ajuda outros que passam pelo mesmo. Essas histórias mostram que a esperança divina não é teoria. Ela muda vidas. 6.
O que fazer quando a esperança parece sumir? Às vezes, mesmo com fé, a gente se sente fraco. O que fazer nessas horas? Fale com Deus sobre isso. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, estou fraco. Ajuda a minha descrença. Busque ajuda. Fale com um pastor, um amigo de confiança ou até um profissional, como um psicólogo. Deus usa pessoas para nos ajudar. Não tome decisões no desespero. Quando a gente está abalado, é fácil fazer escolhas erradas. Espere, ore e pense antes de agir. Lembre-se, até os heróis da fé tiveram crises. O profeta Elias, Reis 19, ficou deprimido depois de uma grande vitória, mas Deus o fortaleceu. 7. A esperança divina e o futuro. A esperança não é só para hoje. Ela também nos dá segurança sobre o amanhã. A Bíblia diz que Deus tem planos bons para a gente, Jeremias 29, 11. Isso não significa que a vida será fácil, mas que Deus está preparando algo melhor. Imagine que você está em uma viagem longa de carro. No meio do caminho tem um engarrafamento, um pneu furado, e você até pensa em desistir. Mas se você souber que no final tem uma praia linda te esperando, você aguenta o transtorno. Assim é a vida com Deus. As lutas são temporárias, mas a vitória é eterna. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Essa abundância não é só de dinheiro ou sucesso, mas de paz, propósito e esperança que não acaba. Resumo final. Como ter a força que vem da esperança divina? Entenda que esperança divina é confiar em Deus, não só desejar que as coisas melhorem. 2. Ela nos dá força porque nos ajuda a ver além dos problemas. Nos ensina a esperar com paciência. Nos dá coragem para enfrentar medos. Nos traz paz no meio das lutas. 3. Para cultivar essa esperança, ore com sinceridade. Leia a Bíblia e lembre das promessas de Deus. Recorde das vitórias que Deus já te deu. Ande com pessoas que também confiam nele. Haja mesmo com medo. 4. Não confunda a esperança divina com positivismo vazio ou preguiça espiritual. 5. Quando a esperança parece sumir, busque ajuda e não tome decisões no desespero. 6. Lembre-se, Deus tem um plano bom para você mesmo que hoje você não veja. A vida pode ser difícil, mas com a esperança divina, a gente não desiste. Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não nos prometeu um mar calmo, mas nos garantiu que chegaremos ao outro lado. Então, mesmo que as ondas estejam altas hoje, segure na mão de Deus e continue remando. A força que você precisa vem dele. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Às vezes, a gente olha para os problemas e pensa, isso é maior do que eu. A conta não fecha, a doença não melhora, o relacionamento parece sem jeito. É nesse momento que a esperança divina faz a diferença. Ela não é um sentimento fraco, como quando a gente torce para um time ganhar e se perder, a gente esquece. Não. A esperança em Deus é como uma âncora. Mesmo que o barco balance com o vento, ela segura a gente no fundo do mar, firme. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Imagine uma mãe que perdeu o emprego e não sabe como vai pagar o aluguel. Ela ora, chora, mas não desiste. No meio da angústia, ela lembra que Deus já proveu antes, naquela vez que o dinheiro apareceu no último dia, ou quando uma amiga ligou com uma oportunidade. Essa memória a faz levantar de manhã e sair à procura de trabalho, mesmo com o coração apertado. Isso é esperança divina, confiar que Deus vai abrir um caminho, mesmo que a gente não veja ainda. Ou então aquele jovem que sonha em entrar na faculdade, mas tirou uma nota baixa no Enem. Ele poderia desistir, dizer que não é capaz. Mas em vez disso, ele ora, estuda de novo e busca ajuda. Ele acredita que Deus pode mudar a história, não por mágica, mas através do seu esforço e da graça dele. Essa atitude é esperança viva, não é só esperar sentado, é agir com fé. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um agricultor que plantou a semente e veio a seca. Ele poderia arrancar tudo e desistir, mas em vez disso, regou um pouquinho cada dia, confiando que a chuva viria. Quando finalmente choveu, a colheita foi farta. Assim é a esperança divina. A gente faz a nossa parte, mesmo que pareça pequeno, e Deus faz o resto no tempo certo. Agora tem uma coisa importante. Esperança não é fingir que tudo está bem. Não adianta sorrir forçado e dizer, tudo vai dar certo se por dentro a gente está desmoronando. Deus não quer que a gente finja. Ele quer que a gente seja sincero. Senhor, estou com medo, estou fraco, mas eu confio em Ti. Até Jesus na cruz gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Ele não escondeu a dor, mas mesmo assim entregou tudo nas mãos do Pai. Isso é esperança real, levar a Deus exatamente como a gente está.
Às vezes, a gente confunde esperança com teimosia. Por exemplo, uma pessoa que insiste em um relacionamento tóxico, achando que Deus vai mudar. Mas esperança divina não é ignorar os sinais de perigo. É buscar a vontade de Deus, mesmo que doa. Às vezes a resposta é não ou espere, e a gente precisa aceitar. O salmista Davi escreveu: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, 1. Esperar não é ficar parado, é ficar firme, ouvindo a voz de Deus. E quando a esperança parece que secou? Quando a gente ora e nada muda? Nesse momento é preciso se apegar à comunidade. Não adianta ficar sozinho remoendo a dor. Procure alguém da igreja, um amigo que ora, um grupo de apoio. Até o profeta Elias, depois de uma grande vitória, caiu em depressão e quis morrer. 1 Reis 19. Mas Deus não o deixou sozinho, mandou um anjo para alimentá-lo e depois o levou até um lugar onde ele poderia descansar e ouvir a voz de Deus novamente. Às vezes a esperança volta através de um abraço, de uma palavra, de um café com alguém que entende. Outra armadilha é achar que a esperança divina é só para supercrentes. Não. É para quem está quebrado, para quem errou, para quem já duvidou. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou uma coluna da igreja. A mulher samaritana tinha uma vida complicada, mas encontrou esperança no encontro com Cristo. João 4. Deus não exige que a gente seja perfeito para ter esperança. Ele pede só que a gente vá até Ele, como está. Por último, lembre-se, a esperança divina não é um plano B. Não é se nada der certo, aí eu confio em Deus. Não. É o alicerce desde o começo. É como construir uma casa. Se a fundação é forte, a tempestade pode vir, mas a casa não cai. Jesus disse: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhe mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Lucas 6, 47, 48. A rocha é a esperança em Deus, não em nós mesmos, não nas circunstâncias, mas nele. Então, hoje, se você está cansado de lutar, se a fé está fraca, faça como o pai do menino endemoninhado na Bíblia, que disse a Jesus: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. Deus não se ofende com a nossa honestidade. Ele quer que a gente dependa dele, não das nossas forças. A vida pode ser uma estrada cheia de buracos, mas com a esperança divina, a gente não para no meio do caminho. Como o pastor Antônio Júnior ensina, Deus não nos tirou da batalha, mas nos deu armas para lutar. E a maior delas é a esperança que não decepciona. Então, levante a cabeça, respire fundo e siga em frente. A vitória já está garantida, não porque a gente é forte, mas porque Ele é fiel.